Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, com nosso mestre guia, seja conosco no presente nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar que seja essa oração ou incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obter-nos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos da fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do Espírito Sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física, vens, árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem destocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazer que eu não dê entrada nenhum espírito que tentasse inibir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes
tanto encarnados quanto desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a aqui exposta seja purificada no nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Vamos continuar nosso estudo. E olha que a introdução do Marcelo caiu direitinho no que a gente vai estudar hoje. Acostumados às festas e aos desfiles da realidade, saltitando sempre de uma para outra novidade, não acostumadas ao estudo sério, nem à meditação, do conhecimento da cultura, logo foram despertadas para práticas incorretas em torno da mediunidade, assim como de referência terapêutica para as obsessões. Todo o arsenal de recursos pseudocientíficos que estavam sendo debatidos no movimento de outros espíritos logo chamou a atenção destes companheiros inseguros e desconhecedores dos conteúdos profundos da doutrina. Então, a semana passada a gente estudou bastante sobre a primeira parte do parágrafo, sobre o estudo sério da meditação, do conhecimento adquirido. E ficamos de estudar hoje isso que ele fala. Logo foram despertadas para as práticas incorretas em torno da mediunidade, assim como referência terapêuticas para as obsessões. A delicadeza da espiritualidade superior, ela é muito grande, sabe? No livro que a gente está estudando, ele não fala diretamente sobre as práticas mediúnicas que estavam acontecendo nessa casa espírita. Ele conta que formaram 3 grupos mediúnicos. E ele vai descrevendo um grupo que trabalhava segundo as orientações da doutrina e 2 grupos que trabalhavam separados da orientação doutrinária. Quando você vai lendo, você vai vendo a quem ele se refere. E a gente entende claramente que um dos grupos que trabalhava nessa casa espírita trabalhava com apometria. E o outro grupo que trabalhava era daquelas vertentes que proclamavam o espiritismo sem espíritos. E é importante a gente saber isso, sabe? Porque isso ganhou muito espaço dentro do movimento espírita. A apometria até hoje está trabalhando e tem a sua vertente. Mas foi preciso um trabalho também muito intenso do espiritismo, mostrando que a apometria não é espiritismo. Ele trabalha no mediunismo, com outras teorias, com outros princípios, mas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então veja como ficou a situação nessa casa. Um grupo trabalhando nos princípios da apometria, outro grupo trabalhando nos princípios doutrinários e outro grupo trabalhando nos espiritismos sem espíritos. Na verdade, hoje em dia já está bem fundamentado isso, e para a pessoa que tem um pouco de conhecimento, sabe que a apometria não tem nada a ver com o espiritismo. E sabe que esse ramo, essa vertente de espiritismo sem espíritos, também ganhou cada vez mais a sua indiferença diante daqueles que estudam o espiritismo de uma maneira mais aprofundada. O princípio da medicina, do tratamento de espiritismo sem espíritos, ele se baseia numa atitude muito superficial na que o Marcelo deu aqui.
prece intercessória. Então, eles proclamavam o seguinte, que a mediunidade ostensiva não tem para que necessidade de ser feita. Porque o ser humano é uma pessoa muito imperfeita. E sendo imperfeita, ela não iria trazer coisas boas ou coisas aprofundadas diante da doutrina espírita. Então precisava apenas estudar a doutrina, que foi codificada pela espiritualidade superior, que essa é pura, é dela, que nós temos que estudar. Entende? Mas que trabalhar com mediunidade na atualidade, em virtude da imperfeição humana, ficaria isso de lado. Então eles não trabalhavam mediunidade ostensiva. O que eles faziam era se reunir em grupos e fazia preces intercessórias. Entende? Que ficava lá concentrado seus 15, 20 minutos, às vezes até mais, fazendo alguns pronunciamentos de prece, entende? Um falava uma coisa, aí ficava lá assim, 3 minutos meditando, o outro falava outra coisa, e ficava lá meditando. E assim, achava que estava cumprindo dentro da doutrina espírita e que seriam assistidos dessa forma por Deus e pelo Jesus e pela espiritualidade superior. Isso é uma coisa muito complicada, sabe? Porque eu digo que eu participei. Aqui nessa casa chegou a se comentar a fazer isso. Sabe? Eu não estou falando que fazia como realmente, mas chegava a se reunir aqui nessa sala e tem várias pessoas. Eu acho que a Marcinha chegou a frequentar isso também. E o seu Eurico gostava de fazer isso, e eu depois conversei com o seu Eurico a respeito disso. Ele que fazia essa concentração, essa prece intercessória em benefício das pessoas, em benefício dos trabalhadores, em benefício dos frequentadores, em benefício da casa espírita, e aí a coisa ia. A situação ficou muito delicada, porque à primeira vista, quando você vai ver, você vai, isso aqui não vai ferir nada. Mas tem uma coisa que é fundamental sobre essa prece intercessória, sabe? E isso a pessoa tem que entender. Quando você faz uma prece intercessória para fulano, você está fazendo aquela prece não querendo que Deus, a espiritualidade superior, vá lá beneficiar fulano. Não é isso. Você vai pedir para Deus a intercessão porque você já fez tudo em benefício de fulano, ciclano, beltrano e não conseguiu o intento que era esperado. Vou dar um exemplo para vocês. A mãe de André Luiz fez prece intercessórias, requisitou 6 grupamentos de cidades no mundo espiritual em benefício do marido. Por quê? Porque ela assumia a responsabilidade do marido e como não foi assistida, ela mesma foi e vai reencarnar e trazer eles aqui. A prece intercessória é isso. Então, se eu vou fazer uma prece intercessória para ele, é porque eu já fiz de tudo por ele, de tudo que estava ao meu alcance. Como eu não tenho mais a fazer de minha competência para a coisa, eu vou pedir ajuda a alguém que é superior, para que venha nos socorrer, para que eu continue fazendo o melhor que está ao meu alcance por ele, à medida que essa prece for aceita, sabe? Então, você está dando para entender como que é a coisa? Então, você vai se reunir numa casa espírita, vamos fazer oração para os dirigentes da casa. Você fez tudo que estava ao seu alcance para auxiliar os dirigentes da casa? Porque se você não fez, você não tem o direito a fazer uma prece. Faz de ti e o céu te ajudará. Essa é a lei. Então, você vai fazer uma prece para os frequentadores da casa. Você fez tudo que estava ao seu alcance para esses frequentadores da casa serem ajudados, amparados, beneficiados, orientados.
Você fez tudo que estava ao seu alcance? Se você fez, faça a prece intercessória. Porque você vai continuar fazendo sempre tudo que está ao seu alcance para que aquilo vá adiante, entende? A prece intercessória, ela vai dar uma luz para que você continue trabalhando. É assim que funciona a coisa. Eu acho interessante as pessoas, é uma banalidade que fazem com a prece, mas faz prece para fulano, gente, fazer prece para fulano, é uma prece intercessória. Eu estou falando, estou fazendo o possível para fulano, ciclano, porque se eu não estiver fazendo, gente, eu vou estar sendo leviano, tá entendendo? Isso não é prece intercessória. Então, esse espiritismo sem espíritos, eles se baseavam nessa prece, entende? Mas eles não estavam fazendo tudo que estava ao alcance deles para que aquilo ali se melhorasse. Estavam fazendo dos espíritos superiores, entende? Um capacho deles, um servente, uma secretária deles. Eu vou fazer aqui a prece, então eles vão vir, e não precisam falar com o espírito, não precisa, né? Só a prece resolve. Dá para entender o que é isso? É o que se chama de espiritismo sem espíritos. No máximo, além de estudar a doutrina que eles estudam, entende? Eu não sei como é que ele vai estudar o livro dos médios, que Kardec orienta que o trabalho mediúnico é importante e deve ser continuado, entende? Eu não sei como é que a pessoa vai ler isso e vai continuar praticando medicina sem espírito. Se você vai fazer medicina sem espírito, você pega o livro dos médios e você rasga. Porque não vai servir de nada. Você pega a segunda parte do livro dos espíritos, também rasgue. Porque aquela segunda parte foi de onde nasceu o livro dos médios. Então você veja a gravidade da coisa como que é. Entende? Então, eu cheguei a comentar com o senhor, o senhor me desculpa, mas eu não vou participar disso, eu não acho isso correto. Entende? Isso aí pode abrir porta para algumas coisas que eu acho que não tem fundamento, sabe? Então, ele disse, não, mas eles fazem só de vez em quando, mesmo de vez em quando, eu não vou participar. E eu acho que a coisa com o passar do tempo, você acabou por ela mesmo, entende? Porque não faz sentido a coisa. Não tem sentido. Outra coisa que a outra vertente da casa que eles trabalhavam lá era a apometria. A apometria, pelo menos eu li alguma coisa, mas à medida que eu li a primeira coisa sobre a apometria, eu digo, olha, peguei o livro, joga fora. Não posso perder tempo com isso, sabe? Porque a apometria, ela leva um desbalanceamento da equidade de Deus. Deus é igual para todos os seus filhos. Deus beneficia todos os seus filhos. Trata todos os seus filhos do mesmo modo. A apometria fere a lei de igualdade. Ela beneficia um, que é o encarnado, em detrimento do outro, que é o desencarnado. É o que ele fala aqui no tratamento das nossas. Eles maltratam, enclausuram, eles aprisionam, eles não querem nem saber o que é que aquela entidade está passando, nem por que está perseguindo o outro aqui na Terra, entende? O que eles querem é manter distância e quebrar a influência fluídica entre o obsessor e o obsidiado. E isso é extremamente desagradável, porque ferir uma lei de Deus, eu acho que é muita petulância do ser humano. E a gente aprende, desde que você vai ler o Evangelho, que a gente deve fazer o máximo por todos. E o princípio da doutrina espírita fica diretamente comprometido, porque aonde está a caridade? Eu prejudicando um para beneficiar o outro. Não existe caridade. Então, o pouco que eu li, entendeu? Eu já não gostei, deixei de lado, e não vou ler mesmo, entendeu? Porque eu não vou perder tempo com isso. Nem aconselho vocês perderem tempo com isso. Se quiser ler, entendeu? Mas eu acho que é perder tempo. A gente tem tão pouco tempo para tornar esse tempo nosso útil, entendeu? Que não vale a pena fazer isso.
Então, o que a gente vai ver aqui, que ele vai dizer, é a respeito desses dois grupos que viviam trabalhando desse jeito. Quando ele diz aqui da seguinte maneira: logo foram despertados por práticas incorretas em torno da mediunidade. Entende que tanto a apometria quanto a medicina sem espíritos faz a mesma coisa. A medicina sem espíritos ela acaba com os médios. Não tem medicina ostensiva. Entende? A apometria ela usa da mediunidade de uma maneira totalmente ilegal diante da lei de Deus. Entendendo? Porque ela vai só ver o lado do encarnado é quem está sofrendo. O obsessor é que é mal. Esse aqui é bom e o outro é mal. E se você for ver, todas as vezes que a gente estuda aqui, eu falo geralmente o oposto. O encarnado está em situação melhor do que o desencarnado. Porque o encarnado já foi recolhido, tratado, instruído, preparado, para quando reencarnar, saber que os desafetos iam chegar até ele, para que eles também tratassem, orientassem e instruíssem, do mesmo jeito que ele foi tratado, orientado e instruído quando chegou lá nas casas espirituais. Então, a maioria das vezes o obsessor ficou para trás e o encarnado já está aqui. Então que eu saiba ter essa visão, para que o encarnado faça aquilo que é da competência dele. Entende? Ele foi preparado para isso. Entende? E a gente vai ajudar tanto a ele quanto ajudar os desencarnados. Entende? Que ainda estão numa situação muitas vezes mais comprometedora do que aquele que está encarnado. Então, que a gente tenha muito cuidado sobre a aceitação da mediunidade e como essa mediunidade deve ser trabalhada. A gente sempre costuma dizer que o trabalho mediúnico com os irmãos necessitados, que é essa a nossa função, receber a assistência dos nossos protetores, para que com essa assistência a gente possa levar assistência também aos irmãos que ainda estão mais comprometidos, entendeu? Uma verdadeira escada de Jacó, entende? Puxando para cima, a gente está aqui puxando, né? É assim que a gente tem que trabalhar. Então, quando você vai ajudar um irmão que ainda está precisando de orientação, são 4 coisas que a gente tem que sempre se basear no trabalho mediúnico e amparar os irmãos necessitados. Né? É você acolher, aliviar, esclarecer e direcionar. Todo trabalho mediúnico tem que se basear nesses 4 princípios. Acolher é você abrigar, trazer para que ele se sinta bem-vindo. Ele, a maioria das vezes, não quer vir, entende? Mas isso é o que ele pensa, é o que ele quer. É diferente do que eu penso e do que a gente quer. Então a gente vai recebê-lo bem, para que ele se sinta bem em nosso meio. Isso é acolher, é você abrigar. É igual você pega uma pessoa necessitada que está passando por algo na sua frente, entende? E você vai acolher aquela pessoa, você vai abrigar, você vai fazer alguma coisa em benefício dela. É o que está fazendo no Sul com as pessoas que estão lá, que perderam tudo, né? Perderam casa, roupa, tudo, perderam vida. Vamos acolher, vamos abrigar essas pessoas. E à medida que você vai acolhendo, abrigando, você vai aliviando. O alívio, ele já toca mais de perto aquele irmão. Entende? O abrigo é ele vir, chegar, para que fique. O alívio não, eu vou trazer socorro, amparo para aquilo que ele está sofrendo. O alívio é eu começar a tirá-lo do sofrimento. Entende? E isso é interessante, sabe? Porque só de você acolher, só de um médium acolher aquele irmão, ele já está sendo aliviado. Porque o fluido vital do médium, ele leva um impacto tão bom para aquela entidade, que ele já recebe uma carga de energia, entende? Que ele não esperava por aquilo. Entende? É o que a gente chama isso de choque anímico. Entende? Então, o médium que vai receber aquele irmão, entende? Ele tem que ter essa visão, que ele vai trazer esse irmão com compaixão.
Porque ele está vendo, já está pressentindo o sofrimento dele e ele vai querer ajudar. Então, esse sentimento de compaixão é o primeiro grande alívio que a entidade sente. Sabe? E isso é muito importante. Porque não pense que é só o esclarecedor que vai levar a Bíblia. Não. O esclarecedor já vai levar esclarecimento, sabe? Então, antigamente falava que era doutrinação. Essa palavra pegava muito mal. Porque pessoas desavisadas, está entendendo? Que conheciam alguma coisa de Jesus, alguma coisa do Espiritismo, ficavam jogando doutrina na cabeça de uma pessoa lá que não estava nem interessado naquilo. Entende? Então, ninguém doutrina ninguém. Entende? A gente esclarece, a gente orienta. Por isso que eu gosto tanto daquela frase, sabe? Que esclarecimento e consolação, Deus sempre nos manda. Realização, convicção, fica por conta de cada um. Então, eu tenho que acolher, aliviar e esclarecer, porque eu vou estar dentro da lei de Deus. O consolo, consolar que Deus manda para a gente é acolher e aliviar. Esclarecer é o que a gente está fazendo para aquele irmão que está com a ideia cristalizada. Vocês precisam entender que toda entidade que está envolvida e está praticando a obsessão, ela tem uma só ideia, é que aquele mal que ela sofreu e que ela quer fazer o outro sofrer também, entende? Ela pensa 24 horas, o tempo inteiro, só isso. Esses irmãos que vivem auxiliando, eles esqueceram que tiveram uma família no passado. Eles esqueceram que tiveram um pai e uma mãe. Eles esqueceram que tiveram filhos. Eles esqueceram que tiveram amigos. Eles esqueceram de tudo na vida deles. A única coisa que ele lembra é do mal sofrido e o mal que ele quer que o outro sofra. Só isso. Agora imagine você nessa situação. Pensando só uma coisa, é o que a gente chama de monoteísmo. Toda entidade em quadro obsessivo pratica esse monoteísmo. Quando ele tem já o choque anímico, entende? Do acolher e começa a se aliviar, é função nossa esclarecer ele que a vida não se resume só aquilo que ele está querendo fazer. Que a vida tem um campo imenso diante dele e que ele fechou os olhos. É para esses irmãos que a gente vai fazer. Você lembra da sua família? Você lembra que você teve uma mãe? Você lembra que essa mãe te amou? Você lembra que essa mãe também está no mundo espiritual esperando por você? Você lembra que você teve filho, teve esposa, você teve uma profissão, você teve vida aqui na Terra? Só de você fazer isso e ajudar que ele pense nisso, entenda que aquela ideia cristalizada ela vai se desfazendo, porque a quantidade de amor que a gente recebe é infinitamente maior do que os desamores que nos chegam, gente. Então não pensa que você está fazendo um milagre, o fulano está esclarecendo. Eu só estou ajudando ele a pensar de uma maneira que ela havia esquecido. É só isso. Só isso. E ninguém vai impor nada para ninguém, sabe? Algumas vezes, em algumas reuniões de esclarecimento, você encontra irmãos tão sofridos, mas tão sofridos, como teve há pouco tempo um irmão que era andarilho, sabe? Mas é uma situação tão sofrida que ele estava, que ele não encontrava algo que fosse responder para ele o motivo de tanto sofrimento. E realmente uma pessoa que foi estuprada, foi desprezada, entende? Que foi jogada no mundo, tem muitos desses por aí. Muitos desses. Se você for procurar alguma coisa, não vai encontrar, sabe? É igual aquela palavra da grande ceia que Jesus falou para a gente, entende? Que daqueles que vivem nos vales, isolados, sozinhos, sem afetividade nenhuma. Irmãos desse jeito, entende?
eles têm que remontar a encarnações anteriores a essa que ele teve. Porque vai ser a única forma dele entender o motivo de tanto sofrimento que estava passando nessa. Então, muitas vezes, a gente é convidado, depois que você tenta apelar para tudo que é canto, entende? Apelar para os amores que teve, amigo, né? Depois que você apela para tudo, não teve como chegar, você convida a entidade a que ela faça uma lembrança das encarnações anteriores, entende? E ele querendo ou não, entende? Ele está ali para ser amparado, muitas vezes ele não quer, entende? Porque esse não querer deles, que acontece, muitas vezes, para não dizer a grande maioria, quase a totalidade, eles não querem por medo. Medo de saber que no fundo Deus é justo e que ele vai enfrentar coisas que ele fez pior do que o que ele passou. É um medo inconsciente que eles têm, que na verdade está no subconsciente, entende? Então eles dizem, não quero. É medo. É medo. Então a gente vai aliviar, a gente vai acolher esse irmão, vai abrigar, não, mas você precisa, coisa e tal. E aí as entidades do mundo espiritual é quem promovem toda essa lembrança de vidas encarnações anteriores para que aquele irmão caia na realidade da vida, sabe? Então, são eles que fazem, não somos nós. A gente apenas sabe que é o caminho, a direção é essa, sabe? Porque eles vão mostrar essas encarnações anteriores para esse irmão de duas formas. A forma que é mais amena, é eles entrarem em transe, vão vendo a encarnação anterior deles e vai lembrando, vai vendo e vai lembrando. Essa é a forma menos traumática, porque a coisa vem de fora para dentro. Existe uma forma que é mais traumática, que é ele sentir a personalidade dele dentro dele, ele mesmo relembrando todos os fatos. Essa é mais dolorosa. Muito mais. É desse jeito que acontece, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando a mãe do Lísias, entende, Dona Laura, ela começa a ter flashes de encarnações anteriores. E ela vai no Ministério do Auxílio lá, saber o que estava acontecendo, e eles falam, olha, coisa complicada. Você vai primeiro ler da sua vida dos últimos 300 anos, que está tudo registrado aqui. Você lê, porque vai vir de fora para dentro. Porque se você for lembrar de tudo dentro de você, isso pode ter um impacto tão grande que pode gerar um desequilíbrio mental. Então, é muito interessante isso. Então, essa lembrança de encarnações anteriores é feita com frequência no mundo espiritual. A única coisa que a gente vai fazer aqui é direcionar e pedir para que seja feito, porque é a única saída que aquele irmão está tendo. Então, do mesmo modo, existe a aparelhagem específica na sala, na reunião mediúnica, que faz a pessoa reviver as encarnações anteriores. Se você for ver o livro Memórias de um Suicida, tem um irmão lá que ele era um dos chefes dos obsessores que praticava suicídio. Ele havia se suicidado. Ele tinha uma falange que ele dominava de suicidas e induzia os outros ao suicídio. O prazer que ele tinha era induzir os outros ao suicídio para que ele tivesse mais um para o reduto deles. Então esse irmão ele foi resgatado por interferência, por uma prece intersexuária. E Maria assumiu ele como filho dela. E depois de uns 38 anos lá, fazendo orientação e evangelização para aquele irmão, e ele sempre se desviando. Estou falando de quase, acho que é 38 anos, é 36 anos. O orientador espiritual chega para ele e diz, olha, chegou a hora de você relembrar as coisas. E as coisas como que aconteceram. Então eles colocam um aparelho como se fosse um diadema, depois André Luiz, o Botelho fala disso na segunda parte do livro, que ele passou por isso também. O Botelho, todos os suicidas passam por isso. Então eles colocam o aparelho, como se fosse uma fita, um diadema, e é projetado para que todos vejam
o que está dentro deles como realmente aconteceu. Então ele coloca esse aparelho nesse irmão, ele relutava para não querer ir, mas a ordem do superior manda, e ele é obrigado a obedecer. E ele chorando, tentando não ficar na dependência daquilo, mas mesmo assim ele começava a perguntar: na sua infância, quando você tinha tantos anos, veja o que aconteceu. E era projetado. Do mesmo jeito acontece com as encarnações anteriores. Então, entenda que isso é uma coisa de rotina lá. Isso que a gente faz aqui são coisas ocasionais. Entende? Depois que muito a gente trabalha e não encontra uma saída para poder orientar aquele grupo. Então, essas coisas que eu estou falando para vocês, é tudo importante para que vocês conheçam que tratar de um caso de obsessão do irmão necessitado não é tão fácil como a pessoa acha que deve ser. E depois que você acolhe, alivia e esclarece, aí você tem que direcionar a coisa. A partir de agora você vai ter um novo mundo, entende? Você vai direcionar, que ele vai para o hospital, que ele vai receber orientação, você vai direcionar. Eu falei, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui agora para você ver como é que a gente trabalha, como é feito com os outros, entende? E ele fica, você vai ficar ao lado desses irmãos que estão te orientando, entende? Já se o irmão é muito sofrido, não, você não vai ficar aqui, você vai dormir, você vai descansar, você vai acordar num local de repouso, entende? Então isso tudo é importante a gente saber. E eu estou falando aqui numa passagem, é muito rápido que eu estou falando, entende? Mas para vocês entendam que se você não tiver esse conhecimento que Kardec nos passa, entende? Como deve ser tratada a mediunidade, entende? Como a gente deve conversar com os espíritos, as perguntas que a gente deve fazer para os espíritos, entende? Isso está tudo lá no livro dos médiuns, tudo está lá, entende? Você tem que seguir aquilo que está na doutrina, entende? E não você querer ter petulância, entende? Ser arrogante, ou querer jogar na cara coisas dos irmãos que estão sofrendo, como tem muitas pessoas que fazem isso, entende? Não é desse jeito que a gente deve fazer, não. Entende? A gente deve ter um caráter muito humanitário para isso. Para mim não foi muito difícil isso, porque na própria medicina é o que a gente vê para os nossos pacientes, entende? O paciente, quando chega, a gente acolhe, a gente vai aliviar, entende? A gente vai esclarecer e você vai direcionar. O tratamento médico é isso, entende? Mas é o mesmo tratamento médico que é feito com as entidades do mundo espiritual. Entende? Não tem diferença. A diferença é que um está encarnado e o outro está desencarnado. A diferença é que o encarnado está cheio de ilusão e às vezes continua nas suas ilusões. E a diferença é que o desencarnado já não tem mais como ter ilusão. Então é muito mais fácil você trabalhar com irmãos desencarnados do que com irmão encarnado. Você não tem a dúvida quanto a isso, sabe? Porque lá não tem como ele querer continuar fugindo da verdade. Ele já está cheio de sofrimento. Por quê? Porque ele não seguiu o caminho da verdade. Então ele quer mais acabar o sofrimento dele. E para acabar o sofrimento dele, ele tem que retornar para o caminho da verdade. E o que você vai fazer é isso, ajudar esse irmão nesse sentido. Agora imagina se um trabalho desse que a gente faz, é o que acontecia nessa casa, uma reunião mediúnica dentro dos padrões doutrinários, uma reunião mediúnica dentro da apometria, uma reunião mediúnica onde não existia mediunidade ostensiva, existia só essas preces intercessórias, essas meditações, não dá, né? Não cabe na cabeça de ninguém uma situação dessa, sabe? Então, foi isso que surgiu. E foi para lá que Manuel Filomeno, junto com o Pititinga, foi encaminhado para tentar ajudar na solução desse problema. A gente passa por situações muito difíceis, sabe? Porque na mediunidade existem algumas peculiaridades. Se você trabalha da maneira correta e você está sempre se esforçando, estudando, para que você tenha cada vez mais competência, porque toda profissão é desse jeito, sabe? Tudo que você faz na vida, você tem que ter competência. Entende? Por mais que você já tenha aprendido, você tem que aprender com mais coisas que estão surgindo, porque isso faz parte da lei do progresso.
Se você acha que você já sabe o suficiente e que não vai aprender mais, você já fugiu da lei do progresso. Isso tem cabimento você fugir da lei de Deus? Você está fugindo da lei de Deus, sabe porque está ao lado dos obsessores, né? Não tem como. Ou você está do lado ou você está do outro. Não foi assim que Jesus falou? Ninguém será dois senhores? Então, ou você está sempre procurando se melhorar, se capacitar, entende? Se aperfeiçoar nas coisas. Isso tanto é para os médios ostensivos, quanto para o médio esclarecedor, quanto para o médio de suporte. Porque esse médio de suporte, entende? O nome já diz, entende? Ele vai dar o suporte para o esclarecimento e vai dar o suporte para aquele médio ostensivo, entende? São fluidos extras que a gente precisa com pensamentos esclarecedores que estão sendo direcionados para esses irmãos. Entende? Então, isso é fundamental. Então, a reunião mediúnica, ela tem que ter progresso. Se a reunião mediúnica, ela estiver fugindo do progresso, a primeira coisa que vai acontecer é a mistificação. A espiritualidade boa amiga não vai ficar do lado daquele que não esteja trabalhando no caminho do progresso. A espiritualidade boa e amiga não vai ficar do lado daquele que não está trabalhando da maneira correta. Ela vai ficar do lado dos que trabalham da maneira correta. É o que vai acontecer nessa casa, entende? Eles vão começar a trabalhar na reunião que está no cunho doutrinário, e sobre o mundo espiritual que eles vão fazer, né? E trazendo os outros para serem esclarecidos e retornar para o caminho correto, entende? Que aí estava acontecendo uma prece intercessória em nome daquela casa. Então, entenda, bote isso bem na sua cabeça, entende? Isso é uma das coisas que eu logo percebi quando eu comecei a estudar o Espiritismo, sabe? A gente, se quiser ter ao nosso lado nosso anjo da guarda, espíritos familiares, você tem que estar se esforçando sempre para se melhorar. Você dê seu sangue para isso, sabe? Porque a coisa mais triste que pode acontecer é você ficar com mistificação. Eu tive a oportunidade de ver alguns médios se perderem por causa disso. E te digo mais, entende? Depois de anos eu me encontrei com eles, entende? E numa situação também muito comprometedora. E isso é muito triste, sabe? Porque a mistificação, ela vai querer só uma coisa: te tirar do lado da doutrina espírita para que você sofra isolado. Tem dois tipos de mistificação. Tem a mistificação do encarnado e tem a mistificação do desencarnado. Na mistificação do encarnado, aquele encarnado que é prepotente e orgulhoso, quer fazer coisa que não está ao alcance dele, ele termina mistificando. E é interessante, então, porque muitas vezes ele quer forçar uma coisa que não está aqui no alcance, então ele se sente meio perdido, entendeu? Ele termina floreando um pouco aquela coisa, entendeu? Às vezes não é nem que não tenha fenômeno, às vezes tem um fenômeno mediúnico, entende? Mas ele dá uma potencialidade maior àquilo. Eu não estou falando daquela pessoa que... É diferente a mistificação daquele que está sendo, como é que eu posso dizer para vocês, inventando manifestação. Às vezes ele não está inventando. Se ele inventa uma manifestação, isso aí tem mais que botar para fora e mandar ele procurar o caminho dele, entende? Porque isso não cabe, né? Mas existem aqueles que têm a manifestação, entende? E o animismo começa a prevalecer em cima da manifestação. É isso que eu queria dizer. Agora chegou a palavra certa. O animismo dele é mais importante do que a comunicação que é para ele dar. Então, ele está no animismo aqui e a manifestação está aqui. Entendeu? Ele termina mistificando coisas que não estavam acontecendo. É assim que acontece. Mas, quando você não tem um grupo mediúnico que estuda, entende? Vem as mistificações dos desencarnados. E aí, a coisa é complicada, sabe? A coisa é muito complicada. Eu peço a Deus toda vez que eu penso nisso, entende? Não me deixar passar por essas situações, entende? Porque
vai exigir muito trabalho, muito esforço, entende? E vai envolver não só você como esclarecedor, mas os médios como um todo, sabe? Então, eu procuro fazer de tudo, fazer o melhor que eu posso, para que eu não caia nisso. Mas eu vou só dizer um exemplo para vocês, entende? Que nem Kardec ficou sem passar por essa experiência. Você digita lá, o falso São Luís, está lá a mensagem de Kardec. Ele fez questão de mostrar isso para todo mundo. Estava Kardec lá numa reunião mediúnica, na sociedade, tudo bem, tal. Chamou, veio São Luís, e São Luís deu uma mensagem que Kardec olhou aquilo e disse, não, isso não pode ser São Luís. Ele ficou incomodado, ele acabou a reunião ali, não para, não está legal, vamos parar por aqui, semana que vem faz outra reunião. Ele interrompeu. Aí depois se reuniu com os médios só, entre eles, não tinha mais nenhuma plateia, naquela ocasião tinha uma plateia. E ele pediu delicadamente para que São Luís comunicasse. São Luís veio, deu uma boa noite dele, ele viu que era São Luís e disse, olha, por que você fez aquilo comigo a semana passada? Eu faço as coisas tudo certo, você deixar de ver um mistificador numa reunião nossa em que a gente está fazendo as coisas de estudo, eu quis dar uma chamada em São Luís, né? Aí São Luís chegou para ele e disse, não, fiz e vou fazer mais, sabe? Porque você foi muito imprudente quando você deixou fulano de tal e ciclano entrar na reunião. Você não procurou saber que tipo de pessoas que eram eles. Você não sabe que entidades entraram aqui na reunião junto com eles. Que você seja mais prudente. Que você saiba como deve trabalhar. E sabe trabalhar sim. Então coloque e faça as coisas direito. E antes de botar pessoas que queiram participar da reunião, investigue bem sobre a vida deles. É desse jeito que acontece, sabe? Às vezes a gente vê as pessoas, vem fulano, vem ciclano, vai para a reunião. Não é desse jeito. A coisa era muito mais delicada do que você imagina. Já chegou a nossa hora, semana que vem a gente termina essa parte, porque o assunto é muito bom e é bom começar a esclarecer essas coisas, entende? Porque vocês vão ver a partir de agora, entende? Ele falando dessas três vertentes de trabalho mediúnico. Muita paz. Façamos nossa prece. Pensando na humanidade como um todo, principalmente os nossos irmãos que tanto sofrem nos campos de batalha, nos preconceitos religiosos e nas adversidades do tempo, como nossos irmãos do sul. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, a um órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição.
e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para que nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para, se agora encontras o teu ontem, não ouvides, e tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade dos estudos da noite. Possamos refletir para bem nos conduzir no dia a dia, nossa vida diária. Obrigado, Espírito, pela vida. Em nome de Jesus, Senhor, agradecemos os estudos da noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal.